Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez reunidos aqui na Tua casa, para Te adorar, para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o Teu nome, para dizer que Tu és bom, que nós somos agradecidos ao Senhor por tudo, que nós não merecemos nada do Senhor, e que vimos nessa noite aqui para tributar ao Senhor louvor, honra e glória. Que Teu nome seja exaltado em cada ato deste culto, que o Teu nome seja engrandecido nos louvores, seja engrandecido, ó Deus amado, na nossa vida aqui e também lá fora, que Teu nome seja engrandecido nos nossos relacionamentos, que Teu nome seja engrandecido onde estivermos, no que fizermos, que nós possamos honrar a Deus e glorificar, bendizer e exaltar o Teu santo e excelso nome. Nessa noite, ó Deus, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. São louvores que partem de lábios impuros, mas de corações transformados pelo sangue de Jesus. E por isso estamos aqui para Te adorar. Ouve, Deus, nossa oração, nós a Ti oramos agradecidos, no nome de Jesus, e a igreja diz: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, nuvens, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pelo perdão, desfrutarei do Teu dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, Boa noite, igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos para o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 48, que fala a cidade de Deus. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos, os pares. São 14 versículos para a nossa leitura.
Irmãos, dando informação para vocês, lá no Funnel já está o relatório financeiro do mês de setembro. Quem tiver o interesse, a curiosidade de olhar, está ali no Funnel, tá? Vamos lá, aqui diz a palavra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Bastou-lhes vê-lo, e se espantaram, tornaram-se de assombro e fugiram apressados. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Alegre-se, ó monte de Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Oremos. Senhor Deus Pai, de infinita misericórdia, te agradecemos a tua misericórdia para conosco, e nos resgatado do mundo, Pai, através da tua palavra, através de Cristo Jesus, que nós reconhecemos que Ele é o único suficiente Salvador para nossas vidas, Pai. Rendemos graças a Ti, Pai. Seja conosco nessa noite, que a Tua palavra seja edificante para os nossos corações, que possamos realmente ser discípulos Seus, tanto na igreja como fora dela, que realmente possamos ser a verdadeira igreja que está em nós, Pai, através do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, seja conosco. E assim nós oramos, te agradecemos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. E que Ele é o nosso Deus e que não há outro Deus a quem nós adoremos e a quem nós rendamos nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. Exaltamos teu grande nome. O teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é sim, é signo de louvor e de ser exaltamos, exaltamos.
igreja. Pelo amor, pela cruz, ó teu filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Declare a santidade dele. Santo, se és digno de louvor e de ser. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Assim de novo, forte. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Glória a Deus. Senhor, tu és formoso. Tu és tremendo, Pai. Tu és o único digno da nossa adoração. E nós nos rendemos nessa noite, nesse lugar. E queremos pedir que o Espírito Santo de Deus possa, ó Deus, estar aqui ouvindo, ó Deus amado, a adoração do teu povo. Ele está dentro de nós, no nosso coração. Mas que não seja apenas expressão, ó Deus amado, de lábios impuros, mas seja a expressão do coração de cada adorador que está aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, tu te agrades do nosso louvor e recebas nossa oração e adoração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, Pai. Pois quando o Senhor está nesse lugar, nosso coração, nossa alma fica cheio da tua presença. Glória a Deus, Senhor.
aqui, nosso coração se inclina para adorar. E só Ele, somente nele, reside toda a nossa oração, nossa adoração e nosso desejo de louvar. Diga assim, acende a chama, Pai. Acende a chama, Então vamos fazer essa leitura, tá? Vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte. São só dos versículos 6 ao versículo 10. Isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de vossa justiça. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças porque tu tens sido maravilhoso para conosco. Abençoa o teu povo, dá prosperidade a cada um, a cada lar, a cada pessoa aqui presente, aqueles que também não puderam vir hoje por alguma razão, abençoa aos faltosos também, vai ao encontro de cada um, ó Pai. Ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa cada área da vida de cada um aqui presente, quer seja de saúde, quer seja familiar, quer seja no trabalho, que tu possa abençoar a vida de cada um. Nós clamamos a ti e recorremos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Essa perícope, contida na palavra de Deus, ela faz parte do sermão que Jesus Cristo proferiu quando ele estava lá no monte. Ele estava lá no monte ensinando e ele proferiu essa perícope aqui no decorrer do sermão. O sermão de Jesus Cristo, contido na Bíblia, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Do capítulo 5 ao 7 de Mateus, faz parte do sermão do monte. Tá bom? E esse texto de Mateus 6, dos versos 25 a 34, é uma perícope. Ou seja, é parte de um ensinamento de Jesus. Tem alguém lá fora ali, eu acho que está esperando alguém aí para receber. Por favor, coloca aqui, eu quero ler com os irmãos aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração nessa noite, e a tua igreja seja edificada para a glória de Deus, e cada um que entrou aqui não saia como entrou, mas saia deste lugar, que é a casa de Deus, cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, com a palavra na mente e no coração, e com a disposição pessoal para praticar essa palavra no dia a dia. Que o Senhor possa guardar cada um que aqui entrou, que o Senhor possa conduzir a vida de cada um que aqui entrou, que o Senhor possa dirigir pelo Espírito Santo de Deus a vida de cada um que aqui entrou, e que tudo isso seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz: irmãos, eu quero meditar com a igreja hoje com o seguinte tema nesse texto, tá? Controle, uma falsa realidade. Controle, uma falsa realidade. Vivemos em uma sociedade baseada pelo controle, obcecada pelo controle. Queremos controlar a carreira, queremos controlar o casamento, os filhos, a saúde, as finanças e até o futuro. A gente quer controlar tudo, até o futuro a gente quer controlar. Fazemos planos, traçamos metas, investimos em estratégias, e quando algo foge do controle, foge do roteiro, o coração se desespera. Mas a verdade é que o controle é uma ilusão. O controle é uma ilusão. Jesus nos lembra disso quando diz, bota aí só o versículo 27, por favor. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A partir desse versículo, que vai ser o centro da nossa meditação, eu peguei a perícope, mas eu tirei só esse versículo para meditar com a igreja, dando como tema, controle, uma falsa realidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre controle, quero falar com vocês hoje sobre entrega, quero falar com vocês hoje sobre inquietação. Controle, entrega e inquietação. Mesmo que a gente não tenha o controle, ainda assim insistimos em viver como se tudo dependesse de nós. A gente não tem um controle, mas a gente quer viver como se tudo dependesse da gente. Aqui não vai nenhum incentivo para que a gente apenas cruze os braços e não faça nada. Muito pelo contrário. Eu acho que nós devemos ter atitude, sim, e Deus até requer de nós atitudes. O grande problema é quando nós acreditamos que porque temos a nossa cota de participação na atitude, que temos o controle. O problema é esse. Só porque a gente tem que ter atitude e não se acomodar, a gente imagina que a gente tem o controle. O Salmo 127 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse texto ele não está falando que ninguém deve edificar e que ninguém deva vigiar. Ele não está dizendo isso. Ele só está falando que se nós edificarmos e se nós vigiarmos, mas se Deus não for conosco, inútil será qualquer edificação que a gente fizer e inútil será qualquer tentativa de vigilância. O que ele está falando é isso. Ele não está excluindo que nós devamos construir e que devamos vigiar, de forma nenhuma. Mas ele está dizendo, se você acha que tem o controle da construção, se você imagina que você tem o controle da segurança,
Então, meu irmão, você está errado. Você não pode pensar assim. Porque se o Senhor não edificar, em vão será os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão será aqueles que vigiam. Inútil será isso. Tá certo? O Salmo 127 diz isso. É por isso que tanta gente adoece através da ansiedade, do medo, do estresse e da insegurança. Por que é que nós vivemos uma sociedade doente? Porque é uma sociedade que quer ter controle. É uma sociedade que quer ter controle de tudo, inclusive, como eu falei, no começo da reflexão, do futuro. A gente acha que pode controlar até o futuro. Tentamos segurar nas mãos aquilo que só pertence a Deus. Queremos estar no controle, no trono, e só há lugar para um rei no trono. E esse rei não somos nós. A cruz nos ensina um caminho diferente. A cruz de Jesus Cristo, ela não fala só de salvação. Ainda que o foco maior da mensagem da cruz é a salvação. O primeiro foco na mensagem da cruz é a salvação. Salvação do pecador. Restaurar vidas. Libertar aquilo que ao homem é impossível. Esse é o primeiro foco, indiscutivelmente. Mas a cruz não fala só de salvação. Na cruz, Jesus lutou não pelo controle da situação. Na cruz, Jesus não lutou pelo controle da situação, mas pelo abandono total da vontade dele à vontade do Pai. Ali na cruz, Jesus demonstrou uma coisa: ele abandonou a sua vontade em função da vontade do Pai. E ele diz lá na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que ele está falando ali é que mesmo ele sendo dele, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Pai, eu me rendo à tua vontade. Pai, eu me rendo ao teu querer. Pai, eu me rendo àquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero entregar nas tuas mãos o meu espírito. Ou seja, eu entrego a ti para fazer como tu desejas. E o que tu desejas, não o que eu quero. Jesus não precisaria morrer, gente. A gente sabe disso. Mas lá ele dá uma prova, um ensinamento para mim e para você, de rendição, nos rendermos à vontade de Deus, e aquilo que Deus quer. E se render à vontade de Deus é algo muito difícil para mim e para você. Por que que é? Porque vivemos numa sociedade que imagina que tem um controle. Às vezes você está no namoro e você diz assim: eu tenho o controle da sua ação. E quando você menos espera, o namoro fracassa. Às vezes você coloca um negócio e está indo tudo bem. Aí de repente o negócio fracassa. E você achava que tinha o controle. E o negócio fracassa. Às vezes você começa um projeto, e estuda com uma finalidade, se prepara, e quando você vai fazer a prova, você vê que você não tinha um controle e você não passa naquela prova. E esses acontecimentos que são rotineiros na nossa vida, eles servem para muitas coisas. Mas acima de tudo, para mostrar para mim e para você que nós não temos o controle. Então esse texto, no versículo 27 em especial: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo assim, qual de vós está imaginando que tem o controle? Jesus está olhando para ele dizendo assim: me diga uma coisa, vocês estão pensando que vocês têm um controle? Vocês estão imaginando que quem controla ou quem cuida da vida de vocês é vocês mesmos? Lá no mesmo Salmo 127, diz, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Ou seja, Deus nos dá o alimento quando a gente ainda está dormindo. Não é quando você acorda para ir trabalhar. Talvez haja no seu coração esse pensamento: não, quando eu acordo e me esforço e vou trabalhar, é que Deus me dá o alimento. E aquela pessoa que mora na rua que não tem nenhum trabalho? E o alimento dele não falta? Aí você acha que é você? E aquela pessoa que mendiga na rua e não tem um trabalho? Ela já estava acordada, mas ela não tem um trabalho. E naquele dia Deus providenciou alguém para dar um alimento para ela. Então, essas coisas que a gente consegue perceber e observar no nosso dia a dia, serve para mostrar que quem tem o controle de tudo, é Deus. Vou repetir: isso não é
uma sugestão ou um incentivo para que a gente cruze os braços e não faça nada. Não é. Até porque provérbio diz o quê? O coração do homem pode fazer planos e deve fazer. Mas ele tem uma certeza de que a resposta, no final, ela vai sair dos lábios do Senhor. Mas ele pode fazer planos? Pode. E ele deve? Sim. Mas ele sabe que a resposta vai sair dos lábios do Senhor. Não é algo que ele decide. Tá bom? Jesus nos mostra que a verdadeira liberdade, preste atenção, não está em ter domínio sobre tudo. A verdadeira liberdade está em confiar naquele que tem domínio sobre todas as coisas. A liberdade maior na minha vida e na sua não é a gente achar que tem um controle. Não. Ele diz, é o contrário, é uma visão invertida. A liberdade reside no fato de você confiar que tudo está nas mãos daquele que pode todas as coisas. O chamado de Deus para a sua vida hoje é simples e profundo. Solte o que você não pode carregar. Libere o que você não pode carregar. Abra mão do controle que nunca foi seu. O pedido aqui é, abra mão daquilo que você imagina que é seu, que não é. Abra mão. Renda-se. Descubra que a paz não vem de ter tudo sob o comando, mas em descansar nos braços de um Deus que governa o universo e também governa a sua história. O que é mais importante na minha vida e na sua vida é descansar nos braços desse que governa todas as coisas. Quando Jesus fala na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus está dizendo, Pai, eu confio no que tu vais fazer. Eu me rendo agora a ti. O que hoje parece perda, na verdade, é a chance de experimentar a fidelidade de Deus. Aquilo que hoje você está passando e você imagina que é uma perda, não é. É uma oportunidade de você confiar na fidelidade de Deus. Deus está dando para você essa chance de confiar na fidelidade dele. Quando você abre mão, ele assume. Quando Deus assume, o impossível acontece. Quando eu falo nessa expressão, quando você abre mão, ele assume, eu já falei aqui, mas eu lembro de um rapaz que eu trabalhava lá no Senai, e ele era um arquiteto, um desenhista fantástico. Ele estudou na escola técnica e fez arquitetura, e é um cara fantástico. Tem resposta para tudo na construção. E uma vez eu conversando com ele, eu disse assim, é ruim às vezes, né, quando você tem um imóvel que está de frente para o sol. Ele disse, não, depende do construtor. Então ele me dizia que nem um imóvel de frente para o sol é tão ruim, depende do construtor. Aí alguém chegava para ele e dizia assim, Cris, eu queria que você fizesse uma obra lá em casa. Ele disse, perfeito. Aí o rapaz chegava para ele, quando levava ele na casa, né, para examinar, ele dizia assim, Cris, e se eu colocar uma parede assim, uma janela aqui, dá certo? Ele disse, dá certo. Fica bom? Fica, maravilhoso. E se eu pegar esse quarto e fechar essa porta e fizer isso? Ele disse, vai ficar excelente. E se eu fizer isso, ele vai ficar muito bom. Ele diz, mas tudo que eu falo, você disse que fica bom. Ele diz, espera aí, fica bom, mas se você disser e perguntar para mim qual é a melhor forma, aí eu vou lhe dizer. Se você silenciar e deixar eu dizer qual é a melhor coisa, eu vou dizer. Isso aqui é, quando você abre mão, Deus assume. Às vezes você está carregando uma coisa que você não pode, e você disse que abriu mão, mas você ainda não abriu, você está querendo carregar. Você está querendo agir, você está querendo fazer algo, e não entregou a Deus. O convite nessa noite, como eu falei, é, confie em Deus. É um controle que você não tem. Abra mão do que você não tem, gente. Eu não tenho controle, você não tem, entregue a Deus. Apenas nessa noite, Senhor, eu descobri que eu não tenho controle de nada. Agora eu vou me render à tua vontade. E vou aceitar o que tu queres. Esperar exige mais força do que agir. Esperar e confiar exige muito mais força do que agir. Seja forte, tenha coragem. Disse Deus uma vez, seja forte e corajoso. Esperar não é se acomodar, é resistir, é escolher não tomar atalhos, mesmo quando o caminho parece longo demais. Às vezes o caminho é longo e a gente quer um atalho. Cuidado, nem todo atalho é bom,
Mas a gente tem a tendência a querer os atalhos. Nem todo atalho é bom. Esperar é ficar onde Deus mandou você ficar, mesmo quando tudo dentro de você diz para você correr em outra direção. Esperar é você ficar onde Deus colocou você. Mesmo quando tudo para você parece diferente. Você lembra da história de Isaac? Lá no capítulo 26 de Gênesis? Ele estava lá em Gerar. E lá em Gerar, que era uma terra do Filisteu, não era do povo de Deus, ele estava lá e estava dando tudo errado, gente. A plantação não crescia, nada dava naquela terra, nada. O povo estava todo saindo, nada dava. Mas Isaac fez uma coisa certa. Orou a Deus e disse: Senhor, é para eu sair? Deus disse: não, fica em Gerar. Fica em Gerar. Era um tomando os poços dos outros, um tomando a colheita do outro, o pouco que tinha, era uma briga. Ninguém confiava em ninguém. E Deus diz: fica em Gerar. Que nem era a terra dele, era a terra filisteia. E Deus diz: fica em Gerar, Isaac. Você vai ler essa historinha à noite, hoje no capítulo 26. E ele ficou lá. Diz o texto que ele confiou. Sabe o que foi que aconteceu? Deus fez com que ele plantasse, mesmo com dificuldade de nascer. E a plantação dele produziu 100 por 1. Por quê? Porque a vontade dele era sair. Mas ele não seguiu a vontade dele. Ele ficou mesmo quando tudo falava para ele sair. Gênesis 26. Ele ficou e ele ouviu a voz de Deus. E Deus fez um milagre. Às vezes a gente precisa ter coragem para obedecer à voz de Deus. Que muitas vezes a instrução e direção de Deus é contrária àquilo que eu quero que você quer. Às vezes você quer ficar no relacionamento, Deus está dizendo: acaba esse relacionamento. Não estou falando do casado. Porque se casou agora, meu irmão, ora a Deus e Deus faz um milagre no coração da esposa ou do marido. Mas se você namora, às vezes está dizendo para você: esse negócio não vai dar certo. E você está teimando. Mas eu sou apaixonado por aquela menina, eu sou apaixonado por aquele rapaz. Mas não dá certo. E Deus está falando, e você por apego não tem coragem de deixar. E às vezes está dizendo o contrário: fica. Mas está difícil o relacionamento. Deus está dizendo: fica que eu vou abençoar. E Deus transforma. Fica que eu vou abençoar. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no Senai, trabalhava no setor lá do fora, eu encontrei um rapaz no balcão, ele conversando comigo, ele disse assim, e eu conheci que ele era crente, e conversando com ele me contou a história, uma história linda. Ele disse que entregou a vida a Jesus Cristo. Só que quando ele entregou a vida a Jesus Cristo, no dia seguinte a mulher dele deixou ele. Foi embora e levou os filhos. E deixou ele sozinho. Abandonou ele. E ele dizia: Senhor, do dia que eu entreguei o meu coração a Ti, acontece isso no meu lar. E aquela mulher deixou ele e ele ficou sem esposa. Ela abandonou ele. Ela não era crente, ele foi alcançado pela graça e ela abandonou, ele ficou sozinho em casa. Passados uns 6 ou 7 meses, ele sozinho em casa, uma pessoa da igreja começou a olhar para ele de forma diferente. E dizer para ele assim: você é uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu estou até interessado, eu queria conversar com você. E ele disse que quando isso aconteceu, na mesma hora, uma voz do Senhor disse assim para ele: não toque nessa mulher, não se aproxime dessa mulher, eu vou trazer de volta a tua mulher lapidada, transformada para dentro da tua casa. E ele não se envolveu com essa mulher, que é mais difícil, né? Ele está só agora, sem ninguém, carente, e chega uma mulher se aproximando. Ele aguentou mais 4 meses. Depois, outra mulher da igreja começou a também elogiá-lo e dizer a mesma coisa. E a voz vinha no ouvido desse: não toque nessa mulher, porque eu vou trazer a sua mulher para a tua casa transformada, lapidada. Passou mais 4 meses. Nisso só vai o quê? 10 meses. Passou mais 6 meses. Aí só vai o quê? 1 ano e 4 meses. Ele carente. Outra mulher. E ele já estava para se render, porque ele estava muito carente. Outra mulher quis se encantar com ele e Deus disse: eu não falei para você, não toque também nessa mulher, porque eu vou trazer tua mulher transformada e lapidada para dentro da tua casa. E ele resistiu mais uma vez. Quando foi no dia seguinte, depois desse 1 ano e 4 meses, a mulher dele voltou para casa, aceitou a Cristo, pediu perdão a ele e o lar dele foi transformado. No dia seguinte. Às vezes, meu irmão, é mais difícil a gente atender aquilo que Deus nos diz do que aquilo que a gente quer. A vontade dele não era, a mulher tinha abandonado lá.
A mulher tinha levado os filhos e deixado ele sozinho. Qual era a vontade dele? Ir carente. Mas às vezes não é a nossa vontade. E na maioria das vezes não é a nossa vontade. Esperar exige mais força do que agir. Seja forte e corajoso, foi isso que Deus disse. Esperar é ficar onde Deus mandou você ficar, mesmo quando tudo dentro de você diz para você correr em outra direção. Esperar é a fé que amadurece. Esperar revela que estamos apaixonados por respostas ou por Deus. Esperar é mostrar que nós estamos apaixonados por Deus. As respostas vão vir naturalmente, mas isso nos ensina alguma coisa, esse esperar. Enquanto você espera, Deus molda o seu coração. Enquanto você espera, que não é fácil, Deus vai moldar o seu coração. Enquanto você espera, Deus alinha as suas motivações. Enquanto você espera, Deus fortalece a sua fé. Esperar é permanecer com fé quando nada mais faz sentido. É manter os olhos em Deus quando tudo em volta grita desistência. Esperar é isso. Mateus 6,27 ainda nos revela uma inquietação, porque a ansiosidade também é algo que traz inquietação à nossa mente, nosso coração e à nossa alma. Olha o que é que o texto diz. Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Em algumas versões é estatura, mas essa é uma tradução melhor. Tá? Isso traz inquietação ao nosso coração. Quando as aflições vêm sobre a nossa vida, as inquietações acompanham. E a gente fica inquieto, a gente não sabe o que fazer, a gente desespera. Essa inquietação nos rouba a vida. Essa inquietação nos rouba a vida e naturalmente nos rouba a paz. Por causa desse desejo desesperado de controle, vivemos em uma pressa. Isso tornou-se virtude. Sabe, você ser apressado, você está correndo para resolver as coisas, na sociedade hoje se tornou virtude. Alguém diz com muita orgulho, hoje eu trabalhei, eu fiz isso, ontem eu fiz isso, hoje de madrugada eu fiz isso, fica falando desse tempo desesperador em busca de dinheiro e de trabalho, como se fosse virtude. Isso tornou-se virtude. Dessa sociedade que engana, que falseia as coisas, parece virtude. O cara passou o dia trabalhando, não lembrou nem de igreja. O crente passou o dia estudando para o concurso, não foi para a igreja, não foi para a escola dominical. Pai, eu faltei o culto porque eu estava estudando para uma prova. O quê? Faltou o culto, estava estudando para uma prova? O que é mais importante, a prova ou servir a Deus? E eu quero dar um testemunho aqui, pessoal. No meu primeiro casamento, Guilherme tinha 6 ou 4 meses. Correção. Eu estava vendo faculdade, ele era bem novinho, tinha uns 2 meses. Eu colocava o Guilherme para dormir. Porque eu entendia que a mãe tinha amamentado, estava cansada, eu pegava o Guilherme e colocava para dormir. Ia para uma cadeira de balanço e balançava. Gente, eu dormia, eu abraçava ele para ele não cair, porque eu sabia que ia dormir. Então eu abraçava e dormia na cadeira. De repente a mãe dele chegava e pegava ele para dar leite de novo. Aí eu pegava de novo e abraçava. Eu acordava 5 da manhã, 6 horas para me ajeitar para ir para a faculdade. E entrava depois no trabalho. E pastoreava. Nunca faltei à igreja, nunca faltei ao trabalho por causa da faculdade. Nunca. Então quem diz assim, eu não fui para a igreja porque eu estava estudando para uma prova. Esse discurso, o seu pai e a sua mãe podem aceitar, eu não aceito. Porque você tem outro tempo para estudar para a prova. Seu pai e a sua mãe podem aceitar isso, eu falo até para meu filho. Seu pai, sua mãe pode aceitar, eu não aceito. Faltei para estudar para a prova, não fui para a igreja, não aceito. Não aceito, porque a gente encontra tempo para tudo. Mas para estar na casa de Deus, se vir a Deus, a gente não encontra. Isso tem a ver com decisão. O que é que você decide que é mais importante? Tem a ver com decisão. Eu não estou falando de que você trabalha no horário de culto, eu não estou falando isso não. Eu estou falando que você estuda, não é no horário, aí você deixa de ir para a igreja, já não fui para a igreja hoje para o culto. Por quê? Estudando para uma prova. Estudando para uma prova? Como assim? O que é que você estudou no outro horário? O que estudou no outro dia? E Deus não abençoou. Pode ir atrás que a nota nunca é boa. Nunca. Então, por causa desse desejo desesperado, vivemos em uma pressa, tornou-se virtude. Você parou para pensar já nisso?
quem faz mais, quem responde mais rapidamente, quem nunca para, parece estar vencendo. Não é essa imagem não que a gente vê na internet? Ah, você está parado, você não tem nada, eu estou ganhando muito dinheiro. Hoje é o discurso da internet. Você quer ganhar dinheiro? Senta aí no computador, vai ganhar. Isso é o discurso da internet. E o pior não é isso. Tem muito crente acreditando nisso. Entrando para ganhar dinheiro na internet, pela internet. Aí está afastando dele de Deus, das orações, do compromisso com Deus. Mas na verdade, a pressa está nos roubando silenciosamente. A pressa, o desespero, a inquietação está nos roubando de forma silenciosa. Ela rouba a nossa saúde. Ela rouba os nossos relacionamentos, onde não tem mais tempo para jantar com a família, almoçar. Ela rouba, acima de tudo, a nossa capacidade de ouvir a Deus. De todo roubo, que é a inquietação e a pressa desse mundo e o desespero desse mundo por conseguir as coisas, por tudo que ela nos pode nos roubar, o que ela nos rouba de mais precioso é o nosso momento de se relacionar com Deus. Isso é o que ela tira, que é o mais importante que a gente teria, ela nos rouba. O mundo moderno glorifica o corre-corre, mas a Bíblia nos lembra que o Senhor age no silêncio, na calmaria e na entrega. Quantas vezes perdemos a oportunidade de sentir a presença de Deus, que é a coisa mais preciosa de nossa vida? Quantas vezes nós perdemos? Eu vou perguntar para você, você não responde para mim. Qual é a coisa mais preciosa da sua vida? Independente do que você pensa aí, de seu sonho e projeto, eu quero dizer, a coisa mais importante da minha vida e da sua vida, ela deveria ser estar na presença de Deus. Porque o mesmo texto que nós lemos em Mateus 6,25, as outras coisas nos serão acrescentadas. A coisa mais importante para mim e para você deveria ser estar na presença de Deus. Se alguns aqui nessa noite, ou algum aqui, não entende ainda isso, então você tem que rever o seu relacionamento com Deus. Você tem que parar e rever como é que está o seu relacionamento com Deus. A coisa mais preciosa da nossa vida, porque estávamos ocupados, aí perdemos relacionamento com Deus, demais, tentando resolver tudo. Eu estava ocupado demais, não fui para a igreja. Eu estava ocupado demais, não pude ler a Bíblia. Eu estava ocupado demais, não pude orar. E por que é essa ocupação? Porque esta pessoa, ela pensa que tem o controle de tudo. Por isso que ela estava ocupada. Ela estava ocupada porque ela acha que tem o controle. E ela não tem o controle. Isso é um engano que a sociedade moderna está colocando nas nossas mentes. Satanás está roubando o relacionamento dos crentes com Deus, preenchendo a vida dele e a vida dela de ocupações, tentando ganhar o mundo. E a Bíblia diz, o que adianta a você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito há? Que proveito há você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a coisa mais preciosa que Deus tem para você? Quantas vezes famílias têm sofrido porque não tem tempo para uma conversa mesmo? Uma oração conjunta, ou simplesmente para estar presente de verdade. Às vezes você vai para o canto com a namorada, ela no celular e você em outro. Eu contei para vocês, um dia eu estava no restaurante com a minha esposa, e eu olhei na mesa do lado, chegou um casal. E aquele casal, os dois, cada um com o celular. Aí sentou um de frente para o outro, com o celular. O garçom chegou e perguntou, o que é que vocês querem? Ele disse o que é que queria, ele perguntou, o que é que você quer, meu amor? Então, cavalheiro, ela disse, eu quero isso, muito bem. E o garçom foi buscar o pedido. E ele no celular e ela no celular. E ele conversando no celular e ela no celular. A comida chegou. Ele comendo, mexendo com o dedo no celular. E ela também. E foi lá, e eu tive atenção. Eles saíram da gente. Gente, ele chegou, entrou, não deu um oi para ela, nem ela para ele. Não falaram nada, comeram tudo e saíram com o celular. Eu pergunto para você, que utilidade teve esse jantar para eles? Que utilidade? E eu digo mais, eu não sou nem um nutricionista, não é a minha área, mas eu quero dizer que nem nutricionalmente utilidade isso teve. Porque a pessoa passar o tempo todo no celular enquanto está comendo, nem utilidade nutricional tem. Por quê? Porque nós estamos sendo enganados.
Perdemos o tempo de quê? Da relação com Deus, da relação com o nosso próximo, da relação com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos pais, com os filhos. Perdemos. Por quê? Porque a nossa prioridade, imaginando que nós temos o controle, está nos afastando de Deus e das pessoas. E quantas pessoas que estão no leito do hospital dariam tudo para estar em casa, só tomando um café da manhã com alguém? Você quer fazer um convite para o pastor qualquer dia? Pastor, vamos tomar um café para conversar? É o maior presente que você me dá. É o maior presente que você me dá. Com alguns irmãos aqui da igreja eu já fiz isso. É o maior presente que você me dá. A gente conversar, a gente está tomando um café, não é nem pelo café, é pela companhia. Assim tem que ser a sua relação com seu esposo, com seus filhos. Assim tem que ser a relação com seus amigos. Porque o comer junto cria laços. Mas a gente está jogando tudo isso fora, gente. E está preocupado em resolver todos os problemas que estão cercando a nossa vida. Porque a gente imagina que pode resolver. Porque a gente imagina que tem o controle. Mas o controle, como é o tema da mensagem, é uma falsa realidade. Você e eu não temos o controle de nada. De nada. O Salmo 46, 10, coloca aí. Diz assim para mim, diz para você. Salmo 46, 10. Todos vamos ler? Só a primeira parte? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pode parar aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus está falando para você nessa noite é: minha irmã, meu irmão, aquiete o seu coração. Deixe de tanta pressa. Deixe de correr querendo resolver as coisas. Deixe de estar preocupado com aquilo que você não consegue resolver. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sim, a pressa é um ladrão sorrateiro. Mas a palavra de Deus nos convida a parar. A palavra de Deus convida você e a mim. Para. Olha o convite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O meu Deus é o mesmo Deus seu. Eu um dia me rendi a Ele, você também. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus está falando para você nessa noite, sabe o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa mesma palavra nos convida a descansar e confiar. Aquietai-vos, por que estáis ansiosos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? A Bíblia, ela nos traz diversos ensinamentos a partir de perguntas. E o ensinamento hoje para mim e para você é, volta lá para o versículo de número 27 do Mateus 6. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode fazer alguma coisa, você pode acrescentar um segundo à sua vida? Você consegue fazer isso? Alguém consegue fazer isso? Existe alguém na face da terra que consiga fazer isso? Aí o Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos, acalme o coração, não desespere, se renda. O mesmo Deus que controla os ventos e mares pode conduzir sua vida sem precisar da sua ansiedade. O Deus que controla terra e céus, vento e mar, Ele pode, preste atenção, Ele pode resolver o problema que você tem, sem necessitar da sua ansiedade. Na terça-feira nós estudamos aqui o milagre de Jesus, lá em João, lá nas bodas, no capítulo 2 de João. E aquele milagrezinho bem simples, de transformar água em vinho, bem simples, uma besteirinha. Mas deixa eu contar para vocês o que é preciso para que aquele milagre aconteça. É preciso que a água ela seja dilacerada, toda quebrada. As moléculas de átomos, prótons e nêutrons sejam todas quebradas e refeitas, porque ela não tem nitrogênio e carbono que tem no vinho. Então é preciso que ela seja refeita. É preciso que ela seja desmontada. Sabe que os cientistas estudando descobriram que para fazer aquele milagre que Jesus fez,
que não era só uma molécula, eram 12 talhas, 6 talhas, né? 6 talhas. Não era só uma molécula, eram 6 talhas. Para fazer aquilo, você sabe o que era preciso? Para reorganizar esses átomos, prótons e elétrons, de maneira que a água fosse transformada em vinho? 200 bilhões de estrelas. A força de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. O que ela produz num dia era o que era necessário para transformar essa água em vinho. Os cientistas sabem que isso aconteceu. Eles não sabem como isso aconteceu. Eu quero dizer para você, o Deus que fez aquilo, Ele é o seu Deus. Então um problema seu e um problema meu para Ele não é nada. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele não precisa da minha ansiedade nem da sua ansiedade para resolver. Lembre-se de algumas coisas. A pressa revela desconfiança em Deus. Quem corre desesperadamente age como se tudo dependesse apenas de si mesmo. E você não pode ser assim. Eu não posso ser assim, nós não devemos ser assim. O descanso em Cristo não é perda de tempo, mas investimento na vida. Quem aprende a aquietar-se, Salmo 46:10, diante de Deus, descobre que a vida não é sobre velocidade, é sobre direção. Não tem a ver com pressa. Não tem a ver com pressa. Tem a ver em que direção meu coração está exposto, ou em que direção ele está. E eu gostaria de concluir essa mensagem, essa noite, dizendo algumas coisas para vocês, eu queria que você guardasse no coração. Talvez você esteja vivendo de uma forma errada. Por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Para alinhar a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes com a vontade de Deus. Correria de um lado para o outro, tentando provar algo, ou resolver algum problema que você vem tentando há muito tempo. Tentando dar conta de tudo, mas no fim das contas, você sabe que está esgotado. Hoje, Deus está dizendo: pare, sente-se aos meus pés, eu cuido de você. Não continue trocando intimidade com Deus por agenda cheia. Paz por correria. Presença de Deus por metas humanas. A sua alma não foi criada para correr sem parar, mas ela foi criada para confiar e descansar no Criador. Hoje é o tempo de escolher desacelerar. Não amanhã. Não quando a vida acertar o ritmo. O tempo de desacelerar, de se aquietar, é hoje. Desligue um pouco o barulho. Entre em oração. Confie o que está pensando nas suas mãos. Confie e coloque nas mãos do Senhor. Ele pode transformar sua aflição, sua pressa, em paz. Que o Senhor Deus seja contigo. Curve a sua cabeça, o Ministério do Louvor vem para cá. E nós vamos orar. Se o Senhor Deus falou ao seu coração nessa noite, que você apenas e tão somente ouça a voz de Deus e atenda ao chamado dele para a sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que cuida. O Senhor é Deus que protege. Nós vamos cantar Deus cuida de mim. Que Deus abençoe Ravi e toda a família, em nome de Jesus.
Cante ao Senhor conosco. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Faça dessa canção uma oração e se renda a Deus nessa noite. Que essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você, e eu sei que foi Ele que colocou, porque Ele queria falar alguma coisa para você nessa noite. Você está muito apressado, você está muito inquieto, você está acreditando que tem o controle. Deus trouxe você nessa noite para dizer: ó, você não tem o controle da sua vida, a sua vida está nas minhas mãos. Não adianta você se apressar e correr para resolver, você não vai conseguir se não for eu na sua frente. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou cuidando de você, das causas que você tem. Apenas então somente descansa e espera. Como eu falei e preguei nessa noite, esperar não é fácil, gente. É preciso coragem para esperar. É preciso coragem para descansar na fidelidade de Deus. E Deus fala para você nessa noite: descansa, espera. Cante. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. O que é, igreja? Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Declare ao Senhor: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua mão. E não amo. Estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. A igreja adora o Senhor e diz: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não há. Estou sozinho, pois sei, Deus. Diga assim: se na vida eu não tenho direção e preciso tomar decisão, na vida, glória a Deus, eu preciso. Saiba disso, eu sei que existe alguém que me ama. Eu sei que existe alguém. E Ele quer me dar. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ok, igreja? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Adore ao Senhor e diga: Deus cuida de mim. Igreja. Eu amo a sua casa.
tem o controle, não. Não se engane. O controle é uma falsa realidade. Deus está dizendo que você tem que se aquietar. Você tem que descansar o seu coração nele. Você tem que confiar nele. Você tem que se entregar a ele e se render a ele. E saber que ele é Deus. E que ele é poderoso para fazer mais do que você pensa ou pede. Que o seu Deus te abençoe em nome de Jesus. E abençoe a todos com a semana cheia de paz. Hoje tem lanche aqui. Irmãos podem estar conosco ali no momento do lanche. Ajuda a igreja, abençoa a igreja. Fica de pé aí que nós vamos orar. E depois ministrar a bênção sobre a igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa edificar a tua igreja nessa noite. E a tua palavra que foi pregada, ela possa produzir aquilo para o qual o Senhor a designou. Que nós saiamos aqui, ó Deus amado, com uma palavra no nosso coração, para mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Para que nós passemos a priorizar o nosso relacionamento contigo. E assim venhamos a confiar e descansar e nos aquietar. E depositar nas tuas mãos, ó Deus amado, aquilo que efetivamente nós não podemos fazer. E a verdade é essa, que nós não podemos. Meu Deus, tão somente faz com que o nosso coração possa descansar e confiar em Ti. Concede a cada um que aqui veio nessa noite uma semana cheia da presença e do poder do Senhor. Guarda cada um de todo mal, de todo perigo, e abençoa cada um com paz. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre os que nos visitam, seja sobre todo o povo de Deus, e ser desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém.